Muitas pessoas me perguntam sobre concurso público, né? Ah, Rafael, eu quero começar a estudar para concurso, é, mas eu não sei exatamente ainda o que eu quero. A pessoa quer o concurso público, mas não sabe exatamente o que quer. E aí o que ela faz? Tudo que é concurso que vai aparecendo, ela vai fazendo. Ah, apareceu esse, eu vou fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual a área que você quer. Se não um concurso específico, mas pelo menos a área. Então, por exemplo, eu quero um concurso policial, eu quero um concurso tributário, né? Porque quando você escolhe a área, pode até ser que nessa área tenha mais de um concurso, mas aí os assuntos não mudam tanto, tá? Então escolha uma área. E aí depois que você escolher aquela área, você vai, óbvio, pegue um concurso específico, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de polícia, né? Ah, eu quero Polícia Federal. Tudo bem. Então você pega editais anteriores, né, da Polícia Federal e vê quais são os assuntos, tá? Por quê? Que isso é importante. Principalmente pegar a mesma banca, por exemplo, vai sair um concurso da Polícia Federal daqui a um ano da SESGran Rio. Então, você pega editais anteriores da Polícia Federal, da SESGran Rio, e vai ver quais são os assuntos, tá? Que mais caem, né? Se você puder fazer um levantamento estatístico, tal, do que mais cai. Por quê? Porque aí você vai, que aí é a próxima etapa, organizar os seus materiais de estudos, né? Separar todos os métodos. Primeiro, o ideal é você pegar todos os materiais, todos os assuntos do edital, né? E aí você vai categorizar, ou seja, quais os assuntos que eu sei muito, quais os que eu sei pouco e quais os que eu não sei nada, né? Então isso é importante você categorizar. Por quê? Porque vai cair tudo, né? Independente se você já sabe ou se você não sabe ou sabe pouco, mas aquilo vai cair, tá? Principalmente se você, no seu levantamento estatístico, você perceber que aquilo cai muito, né? Então, dê preferência de começar estudando assuntos que você não sabe que cai muito, né? Então, é importante você ter uma estratégia, né? Comece estudando assuntos que você não sabe que cai muito e aí você vai seguindo na sua estratégia, tá? Então, beleza, você fez esse levantamento dos assuntos, qual é a próxima coisa que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento de estudos baseado no seu tempo livre, né? Então, se você trabalha o dia todo ou se você só estuda, então são planejamentos totalmente diferentes. Então, planeje, não pegue um planejamento pronto de alguém, não, monte o seu planejamento. Você pode até pegar como base um outro, mas depois você vai ter que adequar à sua realidade, tá? E detalhe, se fulano está estudando 6 horas por dia, eu também vou estudar. Não, o seu planejamento ele tem que ser personalizado. Ou seja, qual é a minha realidade hoje? Quantas horas livres por dia eu tenho para estudar? Qual é a minha situação atual? Ou seja, eu sou um estudante iniciante, eu sou um estudante intermediário, eu sou um estudante avançado, experiente, porque dependendo do seu nível de estudos, você vai estudar blocos de estudo diferentes. Então, por exemplo, se você é um estudante iniciante, não adianta você pegar um bloco e estudar 2 horas seguidas. Você vai se distrair. Então, se você é um estudante iniciante, pegue ali 20 minutos, 30 minutos, faça blocos de estudos, né? Estuda 30 minutos, descansa 5. Depois estuda mais 30, depois descansa mais 5. Então você vai montar blocos de estudos. Agora, se você é um estudante avançado, aí você já pode fazer blocos de 90 minutos, né? 90 minutos, 10 minutos, 15 minutos de descanso e por aí vai, né? Então, no seu planejamento, você tem que levar isso em consideração, né? E aí, depois que você colocar os seus horários livres, você vai alocar os conteúdos, né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar assunto tal, na terça assunto tal, e sempre considerando também horário de estudo intenso, horário de construção dos seus mapas mentais, resumos, né? Os ativos de memorização, horário de revisão e horário de resolução de questões. Então, tudo isso tem que estar no seu planejamento de estudos, certo? Por mais que você não cumpra ele à risca, mas é importante você ter um rumo para você se basear, né? Então, basicamente é isso que você tem que fazer no início da sua jornada. E depois, buscar um método de estudos, né? Não adianta você querer estudar sem estratégia. Estudo para concurso público precisa ter estratégia. Não tem a ver com quantas horas por dia você estudou, mas tem a ver com o que é que você fez naquele seu tempo de estudos. O seu estudo ele precisa ser
produtivo. Significa que você tem que aprender muito em pouco tempo. Então, como que você consegue fazer isso? Qual a estratégia que você vai fazer? Primeira coisa, planejamento de estudos. Segunda coisa, método de estudos, né? Que busque você aprender mais em menos tempo. E terceira coisa, são ajustes comportamentais que você faz na sua rotina e que são favoráveis para o seu cérebro, né? Se você está numa jornada de estudos, você precisa exercitar e você vai usar muito o teu cérebro. Então, cultive bons hábitos para poder você ter performance cerebral. Então, por exemplo, a questão do sono. Você precisa dormir bem. Não adianta você, eu vou estudar de madrugada porque aí eu ganho mais tempo. Não estude de madrugada. Tá? O processo de aprendizagem, né, de consolidação da informação, acontece durante o sono. Então, se você está dormindo 4 horas por noite, 5 horas por noite, como é que você vai aprender o que você estudou? Você vai esquecer no curto prazo. Então, isso não é performance de estudo, entendeu? Performance é você dormir bem, é você fazer exercícios que para você ter mais foco atencional, para se concentrar mais, né? Tá certo? É você buscar motivações para estudar, né? Ou seja, trace os seus objetivos de estudo. Né? Então, por exemplo, eu quero passar no concurso público, né? Esse é o seu objetivo de longo prazo. Mas quais são os seus objetivos de curto prazo? Então, crie objetivos de curto prazo para poder você, por exemplo, essa semana eu vou estudar os assuntos X, Y e Z. E aí, quando você chega no final da semana, você, consegui cumprir aquilo que eu tinha prometido. E aí você tem aquela recompensa de realização. Sabe quando você, hoje deu tudo certo, hoje eu cumpri aquilo que eu tinha que fazer? Isso é bom, isso é recompensador, né? E aí isso te motiva para seguir em frente. Porque é muito difícil quando você, por exemplo, só tem como objetivo passar no concurso público. É algo muito distante, é algo que você não sabe se vai conseguir. Então, muitas vezes você vai se desmotivar, você vai procrastinar, você vai acumular conteúdos e você pode até muitas vezes desistir do seu sonho. Tá? Então, para você de fato não desistir do seu sonho, que é algo no longo prazo, você tem que transformar esses grandes objetivos em pequenos objetivos e pequenas metas de curto prazo, de uma semana, de um mês. Esse é o segredo, tá? E aí você entra num círculo virtuoso de motivação. Você vai fazendo, vai cumprindo aquilo planejado e vai se motivando para continuar. Essa é o que a gente chama de motivação intrínseca. Ou seja, você criou a sua motivação. Percebe? Porque muitas pessoas elas precisam de alguma motivação, precisam estar motivadas para realizar algo, né? Então, por exemplo, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou estudar porque eu não estou motivado para estudar. Não é assim, né? Você não tem que, hoje amanheceu fazendo sol, hoje está um dia bonito, eu vou estudar. Não, hoje está nublado, está chovendo, eu vou ficar deitado mesmo, não vou estudar não. Tá? Então, não haja por conta de motivações externas, que é o que a gente chama de motivação extrínseca. Não. Crie as suas próprias motivações para agir. E a melhor forma de você criar suas motivações é você criar pequenos objetivos e aí você cumpre esses objetivos. É a sensação de capacidade, de realização. Quanto mais você tem essa sensação, mais você se motiva para continuar realizando, para continuar estudando. E isso no longo prazo é muito saudável, tá? Porque numa jornada de estudos de longo prazo, você vai ter altos e baixos, né? Mesmo que você não esteja num dia bom, mas você, eu planejei fazer isso e eu vou fazer isso. Então, se planeje e comece a agir.